Esse muito provavelmente é o relógio mais nerd que você já viu. E acredito que se você estiver utilizando esse relógio, muita gente não vai nem conseguir identificar que isso aqui é um relógio. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há mais de 5 anos e eu estou fazendo essa série de vídeos sobre a Tiny aqui no meu canal. Hoje eu vou te mostrar como desenvolver esse projeto de relógio binário. E se você quiser ver uma versão, vamos dizer assim, evoluída desse relógio, já tem um outro vídeo aqui no canal mostrando como fazer um relógio com RTC, que é o Real Time Clock, e display. Hoje a gente vai explorar uma outra proposta de relógio, primeiro porque eu acho que é muito interessante, muito diferente a gente mostrar a hora desse jeito, e outra porque nesse tipo de projeto, utilizando recursos mínimos, a gente vai conseguir energizar também esse projeto, literalmente uma bateriazinha moeda de relógio. Quem está patrocinando essa série de vídeos sobre a Tiny aqui nesse canal é o Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos, uma ferramenta que eu já tenho utilizado há bastante tempo nos meus desenvolvimentos. E essa ferramenta é a união de um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso profissional, que é o Altium Designer, junto com a possibilidade de você versionar o seu projeto em nuvem e trabalhar com a sua equipe de trabalho 100% online e integrada nesse projeto, usando as ferramentas do Altium 365. Se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e usando esse link você tem 30 dias para explorar essa ferramenta. Não esqueça que nesse canal aqui eu também já tenho videoaulas sobre como desenvolver projetos utilizando o Altium, então já aproveite os seus 30 dias para desbloquear vários conhecimentos e até desenvolver os seus primeiros projetos. Aqui nós vamos utilizar o Atine 402, lembrando que você pode substituir por outro Atine. Por aqui eu estou utilizando o Atine 402, primeiro porque era o microcontrolador que eu tinha aqui disponível e segundo porque ele realmente tem poucos recursos. Então se você estiver utilizando, por exemplo, o Atine 85, você vai ter muito mais recurso, principalmente de memória, para conseguir evoluir esse projeto além do que você vai aprender aqui hoje. Para demonstração dos números, nós vamos utilizar dois LEDs. O LED vermelho eu vou utilizar para indicar o número 0. E o LED verde, o número 1. Combinação entre zeros e uns, verdes e vermelhos, vai formar a demonstração de horas e minutos no nosso relógio. Para acompanhar esses LEDs, eu também vou estar utilizando resistores de 100 ohms. Esse projeto, diferente do que a gente fez com o display, ele precisa consumir o mínimo de energia possível. Então eu também vou adicionar um botão e a gente só vai conseguir visualizar as horas quando clicar nesse botão. Como conector de energia, eu já vou fazer um teste do que eu pretendo fazer depois nesse hardware embarcado. Então aqui, ao invés de utilizar uma bateria externa, um módulo de carregamento de bateria, assim como a gente viu na primeira aula sobre a Tiny, com algumas sugestões de como energizar os seus circuitos, que eu vou estar utilizando uma dessas pilhas moedas de 3 volts. Eu tenho um conector aqui, ele é um conector SMD, mas eu vou fazer uma adaptação para a gente conseguir testar ele em protoboard. Para fazer a programação do nosso Tiny, eu vou utilizar esse gravador que eu construí com um Arduino Nano. Já tem um outro vídeo aqui no canal dedicado a te mostrar como fazer esse gravador e como gravar os seus códigos no seu Tiny. Então é só voltar alguns vídeos que você vai ver o tutorial completo de como construir esse gravador, que é super simples. Então vamos passar para a parte de código, porque você observou que dessa vez eu não utilizei o RTC. Então o projeto ele vai ser muito mais simples do que o que a gente utilizou no RTC, mas com o tempo ele vai perder sim um pouquinho a precisão na demonstração das horas. Comecei aqui fazendo algumas definições, definição dos pinos do botão e dos LEDs, e também existem várias variáveis que foram criadas aqui para conseguir fazer tanto o controle de tempo quanto o controle da exibição dos LEDs. Isso porque a gente também não vai utilizar o delay, a gente vai utilizar o millis. Você já vai entender um pouquinho melhor o porquê dessa decisão. Para organizar um pouquinho mais o código, eu fiz uma função só para mostrar os bits e uma função para apagar totalmente os LEDs. O setup está bem básico, a gente define os LEDs como output e o botão como um input pull-up. Começamos também apagando todos os LEDs. E agora vamos partir para a parte principal, o loop. Esse primeiro trecho do loop, ele vai fazer o controle do relógio, verificando que horas são e também verificando se já se passaram 24 horas para ele voltar para o zero. Na parte seguinte é feita a verificação se o botão está ou não pressionado. Nessa terceira parte é feita a exibição dos bits. Primeiro dos minutos
uma pausa e depois os segundos. Se você já fez alguns projetos simples com Arduino, provavelmente você está notando que eu estou utilizando o milis ao invés do delay. O delay deixaria o código mais simples de ser escrito, mas ele paralisaria toda a operação exatamente naquele ponto até que ele pudesse seguir com os outros processos. O milis ele trabalha marcando o tempo com essas variáveis e deixa o código fluir livremente, fazendo apenas as verificações durante os processos. Agora com a programação pronta eu já consegui fazer um primeiro teste, ainda com o meu relógio no gravador, mas o teste de verdade vem agora na bancada. Vou energizar esse projeto com uma pilha de 3 volts. E olha só que interessante, esse microcontrolador, por ser tão versátil e consumir tão pouca energia, dependendo do que a gente coloca como periférico, a gente consegue fazer projetos até bem elaborados com uma fonte de energia super simples como essa daqui. E agora eu pretendo evoluir um pouquinho mais esse projeto, transformando ele em um hardware embarcado e documentando também essa jornada, te mostrando como fazer isso, como embarcar o Atine, porque assim eu acho que você vai conseguir ter essa experiência junto comigo de tirar um projeto da Protoboard, começar a evoluir e profissionalizar um pouquinho mais o que você está fazendo. Então continua assistindo essa série de vídeos e vem comigo agora embarcar o Atine e desenvolver um projeto de hardware profissional. Lembrando que você tem 30 dias gratuitos para utilizar o Audio Develop e fazer tudo isso junto comigo. Então é isso aí, espero ver você no próximo vídeo e tchau!